Oi, galera! Hoje nossa live vai ser sobre perguntas e respostas de temas variados. Eu deixei a caixinha de perguntas para vocês e aí eu vou ler essas perguntas e vou ir respondendo. Vamos lá, ótima pergunta essa aqui, hein? Sobrancelhas com cicatrizes, como trabalhar essa micro nelas? Gente, a gente pode trabalhar em cima de cicatriz? Pode. Só que o seguinte, a cicatriz, ela é um tecido cicatricial, como o próprio nome diz, né? Quando eu trabalho em cima de um tecido cicatricial, quer dizer que houve uma lesão, houve um corte, houve um processo inflamatório, houve uma cicatrização ali e formou-se uma cicatriz. Por que eu tô falando do processo? Porque a micropigmentação, por exemplo, quando a gente faz um corte, a gente gera um processo inflamatório, a gente gera uma regeneração tecidual, mas a gente não causa uma cicatriz. Então, quando eu tenho uma cicatriz, quer dizer, eu que entendo de processo inflamatório, eu entendo que foi um corte mais agressivo, né? Que foi uma lesão mais agressiva naquela pele, certo? Se eu tenho isso, eu tenho que entender um pouco mais do tecido cicatricial. A cicatriz é um tecido bem rígido, e acaba que pode ser uma cicatriz atrófica, que ela tá mais baixa do que a pele, vocês já viram? Tipo uma estria, né, que é mais funda, ou uma cicatriz de acne, que é mais funda. Então, se essa cicatriz for atrófica, tá na sobrancelha, mas ela tá mais fundinha, muito cuidado com a profundidade. Pode tentar cobrir? Pode, mas vai ser uma pele extremamente fina e dura ao mesmo tempo, porque a cicatriz, ela é dura. Depois vocês pegam, achem aí em vocês alguma cicatriz, eu tenho algumas no joelho, passa a mão em cima para vocês verem. É um tecido duro, tá? Então, quando eu vou trabalhar em cima de cicatriz, eu uso uma lâmina hard, tá? Se eu estiver trabalhando com dermógrafo, eu vou utilizar uma agulha que não pode ser nano, porque se for nano não vai cortar. Porque, por exemplo, dermógrafo, a gente tem as agulhas normais, 0,30 milímetros, e as nano, 0,20 milímetros. Nano não corta cicatriz, muito dificilmente, tá? Porque a cicatriz é um tecido muito rígido, mais duro mesmo. Então, a gente vai utilizar uma lâmina hard, e se for dermógrafo, vai utilizar uma agulha sem ser nano, e não usar também na microblade, não usar agulha nano, senão não corta. Lembrando que a cicatriz eu chamo de tecido de alta saturação. O que é isso? Geralmente ela segura muita cor, tá? Segura muita cor. Então cuidado com cicatriz. A mão é leve, mas firme. A lâmina tem que ser hard. E eu sempre faço assim quando eu vou cobrir cicatriz. Fiz a cicatriz hoje, fiz fios ali. As clientes, elas querem que você faça tipo fios na sobrancelha inteira, mas na cicatriz que acabe fazendo um pouquinho de shadow, porque só com a fio a fio, como não tem pelo, às vezes realmente não cobre. Faz do jeito que você achar ali, mas não preenche demais. Deixa alguns espaços vagos. Por quê? A cicatriz, ela pode tender a saturar, a dar uma leve expandidinha de pigmento ali. O tecido retrai ali, segura e o pigmento fica diferente em cima da cicatriz. Então a dica que eu dou é, faz a cicatriz sim, a lâmina é hard, a pressão da mão é leve, mas espera cicatrizar e se necessário preenche num retoque. Porque na hora, se você cobrir demais, às vezes você pode ter expansão de pigmento. Porque cicatriz é um negócio doído de mexer, tá? Vejo sobrancelhas lindas de shadow, fios com shadow e tal. Posso fazer shadow primeiro, depois fios? Não, primeiro a gente faz os fios para depois fazer a shadow. Para não correr o risco da gente bater no mesmo lugar que você já cortou ali e não causar nenhuma expansão de pigmento. Você testa o pigmento antes de começar o trabalho em que local? Gente, essa pergunta deve ser por causa do seguinte. Eu sempre falo para testar a cor do pigmento para ver se está correto com o tom de sobrancelha do cliente. Quando você fizer a misturinha do batoque, você vai passar o pigmento aqui, ó, na testa, perto
da sobrancelha e vai analisar o tom que aquele pigmento fica, se está bem próximo do tom da sobrancelha do seu cliente. Não pode ficar muito mais claro, se ficar muito mais claro não vai ficar legal. E também não pode ficar muito mais escuro. Então o tom tem que ser ideal. Aí a gente passa aqui pertinho pra gente conseguir ver direitinho se está certinho. Pessoa com queloide pode fazer micro? Eu não indico. Só que assim, a questão do queloide tem vários fatores que podem influenciar o queloide ou não. Toda vez que o cliente tem um queloide, eu faço uma avaliação em relação se esse queloide é genético ou não. Por quê? Porque muitos queloides não são fatores genéticos, entendem? São fatores de, a pessoa não cuidou daquele procedimento, ou não cuidou daquela tatuagem, ou não cuidou daquele machucado, e o corpo não sabe cicatrizar. Porque assim, quando a gente tem uma lesão, vamos falar que você queimou a perna, exemplo, queimou a perna. Aí teve uma lesão, vai ter um processo inflamatório, o corpo vai entrar em processo inflamatório para fechar aquela pele, para cicatrizar aquilo ali e ter uma boa cicatrização. É o que o meu corpo quer, ele quer ter uma boa cicatrização. Só que você tá com uma lesão aberta ali de queimadura, você vai para a piscina, entra cloro, pega sol, tudo tá piorando a inflamação naquele lugar. Aí o corpo não consegue cicatrizar legal. Não vai ficar legal, porque seu corpo não tá cicatrizando legal. Mas a culpa é de quem? É sua. Então, quando a gente tem um queloide, a gente tem que entender o ponto. Esse queloide foi por fator genético, aí não pode fazer micro. Ou esse queloide foi por falta de cuidado dessa cliente, por exemplo, como eu acabei de citar aqui. Quando é fator genético, geralmente são pessoas mais morenas, com a pele mais pigmentada, geralmente, tá? Não é que todo mundo, não falei isso, falei geralmente são peles mais pigmentadas. E quando é fator genético, tudo que a pessoa fez na vida deu um queloide. Então, por exemplo, furou a orelha, deu queloide, ralou o joelho, deu queloide, fez uma cirurgia, deu queloide, entendem? Então, quando é fator genético, qualquer coisinha dá queloide. Tem tatuagem, deu queloide. Então, se a pessoa tem tatuagem, não deu nenhum queloide, mas aí tem um queloide aqui na orelha, por exemplo, não parece fator genético, porque se ela fez tatuagem, teve um processo inflamatório e não deu queloide, se fosse queloide por fator genético, teria dado. Então, é isso que a gente avalia, entende? Se foi falta de cuidado do cliente ou se foi fator genético. Se foi fator genético, a gente não faz, tá? Não se faz queloide em quem, não se faz micro em quem tem queloide de fator genético. Ou se viu que foi ali esporádico e quer arriscar, aí a gente faz um termo de consentimento da cliente para ela cuidar daquele machucado, que ela entende que existe o risco ali. Aí, com esse termo de consentimento assinado, tudo bem. O pigmento inorgânico é mais indicado para pele oleosa, fio a fio? Gente, lá na pigmentologia, quando a gente estuda realmente a pigmentologia, a gente entende que o pigmento inorgânico, eu falei disso essa semana, as partículas do pigmento inorgânico, elas têm espinhos. Então, elas tendem a ficar mais na pele, porque esses espinhos agarram ali. Então, pigmentos inorgânicos, tecnicamente, são ideais para fio a fio, sim. Seriam os ideais para fio a fio, também em pele oleosa. Gold da Magicolor é bom? Sim, Gold da Magicolor é bom. Gente, as marcas brasileiras são muito boas, tá? Vocês podem confiar. Uma sobrancelha que ficou na cor cinza, por exemplo, usei castanho escuro da Iron. Tem como corrigir com algum pigmento quente? Gente, eu vivo falando disso. Quando eu tenho um pigmento acinzentado, eu tenho vários motivos para aquele pigmento ter ficado acinzentado. Primeiro é entender qual foi o motivo que deixou aquele pigmento acinzentado. Se foi por erro de colorimetria, tudo bem, você consegue neutralizar. Agora, se foi erro de profundidade ou saturação de pigmento indevida, colocou muito pigmento ali, aí você não vai conseguir neutralizar, porque não adianta. Pacientes oncológicos de serviços sociais gratuitos. Muitas querem ter sobrancelhas. Me aconselha a fazer? Gente, eu acho sensacional os projetos sociais, independente se é para fazer sobrancelha, independente se é para reconstruir areola.
Eu acho que quem tem oportunidade de participar e consegue devolver isso para essas pessoas, sensacional. Bato palma para vocês. Uma pele despigmentada influencia em um novo procedimento? Essa pergunta eu já escutei demais. Vamos entender uma coisa. Eu passo por um processo de despigmentação hoje, exemplo. Estou fazendo, exemplo, tá, gente? Estou fazendo sessões de despigmentação. Quando eu chego no final dessas sessões de despigmentação, o ideal, no mundo perfeito, é que essa pele esteja íntegra e normal para receber um novo procedimento. Então, se essas despigmentações forem feitas ou foram feitas de maneira correta, com segurança, da maneira certa, você pode fazer um novo procedimento tranquilamente e não vai ter nenhuma interferência, tá? Agora, se foi feita ou foram feitas algumas despigmentações de maneira indevida e essa pele sofreu lesão, afinamento, queimadura, enfim, aí você vai ter problema para fazer um novo procedimento. Mas na despigmentação, você consegue normalmente fazer um novo procedimento depois que esse procedimento cicatrizou, tá? Sempre esperar cicatrizar. Fiz uma despigmentação hoje, posso fazer fio a fio hoje? Claro que não. É a mesma coisa de eu querer lavar e secar a roupa. Não, secar a roupa, lavar e secar a roupa ao mesmo tempo. Tem como eu lavar na máquina com água e sabão e ao mesmo tempo secar a roupa? Não tem. Uma coisa faz uma coisa, outra coisa faz outra coisa. E é a mesma coisa da despigmentação. Fiz a despigmentação hoje, eu quero retirar aquele pigmento dali, independente da técnica utilizada. Tem que esperar os 30 dias, ver o quanto clareou e tudo mais, para depois disso a gente entrar com um novo procedimento de micro, tá? Se a micro ficou cinza por erro de colorimetria, posso neutralizar na manutenção usando o amarelo? Não é o amarelo, você pode neutralizar, mas o que neutraliza é o laranja. Dúvida de neutralização, você vai jogar lá no YouTube, Tássia Neutralização, tem vários vídeos. Gente, siga um canal do YouTube que as aulas lá são mais aprofundadas, tá? Do que os vídeos curtos do Instagram, por exemplo, e do Facebook. Quando eu faço a despigmentação, durante o processo, posso fazer rena ou design com sombra? Não. A gente tem que pensar o seguinte, a despigmentação, eu acho que vocês têm uma dificuldade de entender isso. A despigmentação, ela é uma lesão na pele. É uma lesão. Tem um pigmento ali, independente se é uma lesão via laser, independente se é uma lesão via ácidos, independente se é uma lesão via abrasiva ali, tipo mecânica, é uma lesão na pele. E como qualquer lesão na pele, a gente não pode passar nada por cima. A pele está machucada, a pele está aberta, tá? Então a gente vai tomar os cuidados, a gente vai lavar aquela região para não ter nenhuma bactéria, né? Não ter nenhuma inflamação. A gente vai passar o reparador dérmico para ajudar aquela pele a regenerar. E tem os cuidados pós da despigmentação que cada profissional vai seguir ali um cuidado específico. Mas não pode passar rena, não pode passar nada. A pele está aberta. Gente, é a mesma coisa de pensar o seguinte. Eu vou descolorir o meu braço aqui, por exemplo. Nossa, mas esse cotovelo tá precisando de um hidratante, hein, Tassi? Que isso? Socorro, vocês estão... Que? Não vou nem mostrar esse cotovelo aqui. Peraí, deixa eu deixar assim, ó. Vou descolorir os pelos do meu braço, por exemplo, né? Aí, só que eu machuquei o meu braço aqui. Eu tive uma lesão, eu caí ali, ralei no asfalto. Posso passar uma água descolorante aqui em cima? Lógico que não, a pele está aberta e está machucada, né? Então, sempre que eu tenho uma lesão, eu não vou passar nada por cima para não machucar, né? Como evitar que o ácido corroa tanto a pele? Gente, a despigmentação, a gente tem o controle em cima dos ácidos escolhidos, a forma que a gente vai usar, o pH, a quantidade de ácido, né? A porcentagem, a neutralização desse ácido. Então, existem vários fatores, o ácido também que você vai usar. Tem ácido que tem um poder de penetração maior, tem ácido que tem um poder de penetração menor, vai depender da pele. Então existe todo um conceito por trás. É por isso que eu vivo falando, gente, despigmentação não é só comprar um ácido, não é só comprar uma caneta despigmentante na internet para usar. Tem que fazer um curso em relação a isso, tá? Por quantos dias temos uma real noção que o pigmento fixou?
Com quantos dias? 30 dias. Quando a gente faz o procedimento, a gente vê ali, mas para eu ter certeza em quanto tempo que eu vou ter certeza absoluta que aquele resultado está cicatrizado, que teve fixação ou não, que ficou na cor correta ou não, 30 dias. É 30 dias que a gente gasta para ter uma olhada certeira, ter certeza que aquilo ali fixou ou não. Quando a gente vai fazer o fio a fio e a cliente se mexe e um fio veio mais para baixo ou mais para cima, o que fazer? Essa questão, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso no início de carreira, eu acho que todo mundo já passou por isso. Gente, quem falar que não, mentira, não é possível, ninguém nunca errou um fio. Eu já usei, teve um caso que deu certo, outro não, mas enfim. Início de carreira também já errei uns fiozinhos pequenininhos, né? Coisa de milímetros, porque a sobrancelha dá diferença, em milímetros dá diferença. Eu usei água oxigenada 10 volumes, passa com um palitinho ali, deixa ficar branquinho, dá uns 10 minutinhos. E aí ele vai, oxidar a cor do pigmento mesmo, e aí o pigmento não vai ter uma boa fixação. Se não der certo, você pode arrancar com a pinça quando der casquinha ali. Porque a gente não pode arrancar casquinha de jeito nenhum, né? Então, se deu casquinha ali um dia, 2 dias, só pedir para ela arrancar com uma pincinha a casquinha de cima, que o pigmento não vai ter fixação. Pode misturar Universal com Jean Black? Pode fazer a mistura que você quiser, tá? Eu falo isso em todas as minhas lives. Pode misturar o que você quiser. Quer misturar tal com tal? Pode misturar. Mas você tem que levar em consideração o fundo de cor do pigmento e o fundo de pele do seu cliente. No caso do Universal e do Jean Black, o Universal é quente e o Jean Black é frio. Então, quando eu misturo esses dois, eu vou ter um pigmento neutro, vamos colocar assim, nem tão quente, nem tão frio. Eu consigo usar esse pigmento em qual tom de pele? Numa pele mais neutra, nem tão quente, nem tão fria. Se for uma pele mais fria, eu teria que esquentar um pouco mais o pigmento. Então, assim, a gente pode fazer a mistura que a gente quiser, tá? Eu quero misturar tal com tal. Mistura, mas você tem que levar em consideração o fundo de cor de pele do cliente e o fundo de cor do pigmento, tá? Levando isso em consideração, misture 15 cores se você quiser, tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas para você ter realmente esse entendimento da colorimetria, da neutralização, YouTube, tá sem neutralização, tá sem colorimetria, gente, tem muito conteúdo no YouTube, mas é muito. Pigmento branco neutraliza? Não, o pigmento branco, ele, assim, dentro do pigmento, na pigmentologia, né? Quando se faz uma mistura de cores, vou criar um castanho e se joga branco, o pigmento branco ele serve para realçar a cor. Porque às vezes a cor tá um pouco transparente, tem muita transparência. E aí quando você joga o branco, a cor fica menos transparente, dá mais cor, vamos colocar assim, mais saturação. Ou, dependendo da quantidade de branco, a gente consegue clarear o tom na hora de montar o pigmento. Por exemplo, o rosa é uma mistura de vermelho com branco. Então, a gente vai clareando o vermelho até chegar no rosa. Mas, pigmento branco pra gente utilizar mesmo numa neutralização, numa camuflagem, não existe, a gente não usa. Qual anestésico pele fechada você indica? Anestésico pele fechada, o que eu mais gostava era o Dermomax. Só que o Dermomax saiu de linha. Então agora o anestésico que eu uso, na verdade não uso mais, mas se eu fosse usar um anestésico pele fechada, que eu já usei muito, é a TKTX, tá? Eu usava bastante a preta, hoje em dia eu não uso mais não, eu prefiro pele aberta. Tenho uma mão muito leve, minhas micros voltam muito falhadas, quase cerradas, onde devo melhorar? Gente, a Keila perguntou, meu amor, isso é normal e isso é bom, tá? Eu vivo falando isso pros meus alunos. Tem aluna minha, ai gente, comprei um brinquinho novo, achei tão bonitinha essa composição. Deixa eu voltar para o assunto. Tem umas alunas minhas que falam assim, ai, foi muito leve, estou muito frustrada, vai dar muito retoque. Gente, quem começa, que bom que tem a mão leve. Agradeça a Deus, coloca o joelhinho no chão e fala, Deus, obrigada por ter me dado uma mão leve, que eu posso consertar no retoque, que eu posso fazer de novo, porque quem tem mão pesada, aí a gente tem um problema muito grande, tá? Muito grande, porque aí já começa a fazer cagada no rosto dos outros e dá errado, não é assim. Então, se tem a mãozinha leve, maravilha, benção de Deus na sua vida, agradeça. Agradeceu? Aí a gente vai aprender a treinar isso. Você vai treinar onde? Em fruta.
Por quê? Porque fruta a gente faz e consegue ver a oscilação de profundidade, tá? Então, fruta, tá mais escuro o fio, tá mais apigmentado no fundo, a mão tá mais pesada. Tá mais leve o fio fica mais fininho, mais levinho, fica mais claro. Então a gente consegue sentir essa oscilação de profundidade e treinar, manter a mão na mesma profundidade. Agora, vai treinar em fruta? Vai. Só que a fruta, ela corta muito fácil. Então, às vezes, é bom pra gente aprender a manter a profundidade, mas o ideal seja também, tá? Auxiliar no seu treino, colocar também no seu treino uma pele bem rígida. Essas peles de borracha que a gente compra em tudo quanto é site de micro, elas são peles bem rígidas. Aí você compra para você treinar nessas peles rígidas, porque elas vão te dar mais... Elas são muito duras, você vai ter que pôr mais força. Aí você vai aprendendo a dosar força, tá bom? É fácil assim, é só treino, vai dar tudo certo. Quando eu neutralizar as sobrancelhas, a cliente tem que voltar para fazer retoque? Depende, tudo depende. Eu gosto que a cliente volte para eu ver como é que tá. Até porque a cliente não entende, né? Então assim, se ela chega para mim às vezes com uma sobrancelha cinza, às vezes ela nem viu que tá cinza, não tá nem incomodando ela. Aí eu vou fazer uma micro por cima, mas eu vou neutralizar primeiro. Aí eu vou falar com ela, falar, olha, eu quero ver, né? Porque se você só pergunta pra ela, neutralizou, ela vai falar, aham, e às vezes o trem tá cinza ainda. Então eu gosto de ver. A gente tem que entender que quem entende do procedimento é a gente, nós que somos profissionais. A cliente não entende. Então, pra você ter certeza que tá certinho, que fixou, que tá tudo certo, peça pra ela voltar, pelo menos pra você ver, ainda mais em caso de neutralização. Você cobra o mesmo valor, quesito neutralização, né? Vocês estão falando. Depende da quantidade de sessões que eu vou precisar. Porque assim, quando eu vejo que é um trabalho que eu vou realmente precisar de fazer mais sessões, aí eu cobro mais caro. Mas aí eu explico, olha, eu vou precisar fazer mais sessão, blá, blá, blá. Então eu cobro mais caro. Mas depende, acho que tudo é conversado também com o cliente explicado. Quando ficar azul, você vai jogar lá no YouTube, Tássia Colorimetria e Tássia Neutralização. Tem vários vídeos lá pra você. Porque quando fica azul, não é só assim, ficou azul, o que fazer? Não é só isso. A gente tem que entender se foi erro de profundidade, se foi erro de colorimetria, se foi saturação de pigmento, se foi expansão natural, se foi degradação de pigmento orgânico. Então tem vários fatores para essa micro ter ficado azul. Então, por isso, tem que entender o que aconteceu para você ir direto e resolver o problema. Aí você vai jogar no YouTube, Tássia Neutralização, Tássia Colorimetria, que você vai ter as respostas para as suas dúvidas, tá? Pouco pigmento antigo interfere na cor de um novo procedimento? Sim. Toda vez que eu tenho um procedimento antigo, eu tenho que saber trabalhar em cima dele, né? Seja via retoque natural ou seja via neutralização, por exemplo. Aí você vai jogar lá no YouTube, Tássia Retoque, e vai ter aulas exclusivas sobre isso e neutralização também, para você aprender a trabalhar com pigmentos antigos. Tem uma despigmentação de tatuagem para fazer. Posso fazer com dermógrafo e ácido? Gente, a minha experiência com a despigmentação ácida com tatuagem não é das melhores. Por quê? Não clareia tanto. A profundidade interfere demais, sabe? Quando a gente trabalha com o ácido, quando está muito profundo, não clareia tanto quanto um laser. Ou às vezes não clareia praticamente nada. Então, por via de teste, eu vou ver, eu quero fazer esse teste porque eu já fiz. Quero ver o quanto vai sair, quero acompanhar, porque tudo na vida também é testado, né? A gente sabe fazer as coisas hoje porque foi testado. Então, mal não vai fazer, mas às vezes não vai clarear. Então, se você quiser fazer por via de teste, legal. Mas eu já testei e não deu certo, não clareou praticamente nada. Como lidar com um cliente que quer retoque de graça? Isso aí também, gente, você tem que combinar. Eu acho que combinado não sai caro. Combinado é combinado. Combinou que o retoque é tanto, o retoque é tanto. Combinou que o retoque é de graça, o retoque é de graça. Está incluso no valor inicial. Então, isso aí, você que vai ter que combinar com a sua cliente, explicar para ela como é que você vai cobrar esse procedimento dela, se tem retoque, se não tem. Para aí ela já vai ficar entendida ali. Combinado não sai caro. Qual tipo de T-body e lâminas que você indica? Gente, quando eu comecei, eu usava qualquer T-body.
tá? Eu usava de uns baratinhos mesmo, R$12, R$15, R$20. Hoje, o meu xodózinho é o da Chuse, né? A Chuse, escreve C-H-U-S-E, que eu ganhei do pessoal da EW Cosméticos, que são parceiros meus, @EW Cosméticos. E eu amo o T-Body da Chuse, hoje, tá? Ele é um T-Body mais carinho, mas aí tem toda, tem todo um glamour ali envolvido. Mas, pra quem tá começando e quem não quer investir num T-Body tão caro, pode comprar qualquer um baratinho. Mas as lâminas, o ideal é que elas tenham Anvisa. Porque a EW, os produtos deles todos têm Anvisa. E pra gente trabalhar certinho, a gente tem que trabalhar com a Anvisa, entendem? Então, assim, lá sempre tem. E eu gosto. O T-Body eu tenho da Chuse e as lâminas também. Mas se não for comprar desses, que às vezes tem um valor um pouco mais agregado, tem um motivo para ter esse valor agregado, lógico. Mas às vezes você não quer investir nisso agora, pode comprar um T-Body baratinho, mas as lâminas, tenta comprar uma laminazinha realmente que tem Anvisa, que tá licenciada, porque essas lâminas muito baratinhas não tem Anvisa, o aço é pior, às vezes não vem tão esterilizada, enfim. Você conta pra mim se os pigmentos líquidos servem para microblading. Existem marcas e marcas de pigmentos, que algumas vão ser mais densas ou menos densas, mais líquidas do que as outras. Eu, Tássia, por via de adaptação pessoal, eu não gosto de marcas muito líquidas. Não gosto. Faz muita bagunça, mancha tudo e vai pigmento para tudo quanto é lado. Eu não gosto. Eu até perco a marcação se eu usar um pigmento muito líquido, porque borra. Eu não gosto. Mas tem várias marcas que são para microblading e tem que podem ser usadas. Por exemplo, a MP, a Natural Pigmento, é uma marca mais liquidazinha, que são usadas para microblading. Então, tudo certo. Tem marcas mais densas, por exemplo, a Ironworks é uma marca mais densa, o pigmento já é mais concentradinho, ele mais duro, vamos falar assim, Então, também é para microblading. Então, essa questão é questão de adaptação de cada profissional. Você, profissional, tem que comprar, testar a marca, ver se você gosta da textura, do pigmento e tudo mais. O que acha da pele de porco? A Anvisa não libera treinamento em pele de porco, tá? Então, eu não compactuo com isso, Eu não acho interessante. Mas, eu sei que muitas alunas querem testar na pele, para sentir a pele e tudo mais. O que eu fiz sem comprar pele de porco e funcionou pra mim? Quando eu fui começar, eu testava em mim. Tipo assim, exemplo, tá? Aqui não, porque aqui não dá pra você esticar a pele. Mas, por exemplo, um lugar que dá pra testar é no joelho, assim, estica a pelinha e faz uns fios. Então, eu fiz em mim alguns fios na perna, assim, quando eu fui começar, pra sentir a pele. Fiz tudo, passei o anestésico, deixei tudo certinho. Depois eu fui lá, fiz uns fios pra eu sentir aquela pele. E aí, lógico, descarte da lâmina correta e tudo mais. Aí você não tá fazendo nada de errado e você tá testando, sentindo a pele, Eu acho que é válido. Mas a pele de porco, ela não é liberada. Esse treinamento em pele de porco não é liberado pela Anvisa, Quesito higiene mesmo, gente? O negócio vem do porco, tá lá no açougue, você vai usar aquilo, enfim. Então, muitas alunas minhas treinam, gente, uns 3 fios, só pra você sentir ali, sabe? Eu já fiz isso, deu certo pra mim. As meninas mandaram que eu também já fiz. E eu acho que é válido. Qual dermógrafo você indica para iniciante? GR Basics é bom? Depende muito de para que você vai usar esse dermógrafo. O problema é esse. Porque assim, eu vi falando isso para os meus alunos. O dermógrafo, ele vai ser usado para quê? Se ele for usado para fio a fio, para micropigmentação em geral, para olhos, para lábios, o ideal é que seja um dermógrafo um pouco melhor. Se você comprar um muito baratinho, ele vai ter muita vibração, acaba que não vai ser tão legal, você não vai ter um resultado tão bom. Vai expandir os seus fios e tal. Agora, se for um dermógrafo só para uma camuflagem de estrias, por exemplo, ou tratamento de estrias, ou a própria despigmentação, aí não tem problema nenhum, você pode comprar o mais barato que tiver. Então vai depender de para que é esse dermógrafo. Se você quiser comprar um dermógrafo
para micropigmentação, o mínimo que você vai gastar aí é uns R$ 1.800, né? Pode ser um Sharp 300 da vida, por exemplo. Pode ser um Shayenne, mas o Shayenne também não tem Anvisa. Então, enfim. Mas aí você consegue esses valores aí. Agora, se for um dermógrafo para qualquer coisa, igual eu te falei, estrias, despigmentação, aí pode ser o mais barato que tiver. Tem dermógrafo de 200, 300 reais, aí pode ser esses baratinhos, não tem problema. O que fazer quando a micro fica avermelhada? Pele é clara da cliente. Aí na outra pergunta que ela deixou ali, ela mandou assim, ó. Usei castanho, deixa eu só ver qual pigmento que ela usou. Usei castanho claro, escuro e intermediário. É lógico que vai ficar vermelho. Por quê? O castanho claro é quente, o castanho intermediário é quente. Se usou ela numa pele clara que é quente, vai ficar vermelho. É por causa disso, é colorimetria. Então, tem que jogar lá no YouTube, tá? Essa colorimetria, aprender a entender. Gente, se vocês são micropigmentadores e vocês não sabem qual é o fundo de cor de todas as cores de pigmentos que vocês têm, vocês estão trabalhando errado. Tem que entender qual é o fundo de cor, tá? Então, não pode usar um pigmento muito quente numa pele muito clara, senão vai ficar vermelho mesmo. Quando a gente entende colorimetria, isso é natural, é óbvio para quem entende de colorimetria. Então, Amanda, que deixou essa pergunta, você tem que entender o fundo de cor dos seus pigmentos. O castanho claro da Iron é quente, o castanho intermediário é quente e o castanho escuro é frio. Só que você usou dois pigmentos extremamente quentes com um pouquinho de castanho escuro que é frio, o pigmento continua quente. E usou ele numa pele clara, que é uma pele que tem tendência a ser mais avermelhadinha já, e aí vai ficar vermelho. Então, entender o fundo de cor do pigmento. Abrir ele no papel para ver se ele é quente ou não, para aprender a fazer as misturinhas, tá? Por isso que ficou vermelho. Quais produtos você usa no pós? No pós, a gente vai usar qualquer produto que seja reparador dérmico, que tenha vitaminas e tudo mais. Uso muito óleo de girassol, uso muito o reparador dérmico da Nativos, que também é lá da EW Cosméticos. Uso muito o Long Life, que também é lá da loja EW Cosméticos. E tem o Cicaplast, que a gente compra em farmácia. Então, né, tem aí opções variadas para vocês. Se a sobrancelha ficar cinza de 3 a 4 meses, também é erro de profundidade? Depende. Geralmente, o erro de profundidade a gente consegue ver que está muito cinza já no primeiro mês. Mas depende. Depende de como é que tá, depende se algum outro fator está relacionado ou correlacionado com aquela cor ali. Geralmente, se ficou cinza só depois de 4 meses, pode ser às vezes uma pele muito oleosa, que está degradando muito aquele pigmento muito rápido. E se for usado um pigmento orgânico, por exemplo, ele degrada um pouquinho mais para o cinza, aí vale a tentativa da neutralização. Só que o seguinte, pele que está com erro de profundidade não tende a clarear. Então, é outra dica aí para entender se é erro de profundidade ou não. Além do tempo, né, de acinzentamento que a gente leva em consideração, se tá cinza e perdeu muita cor, com certeza degradação de pigmento. Agora, se tá cinza e tá muito escuro, profundidade, porque a profundidade não degrada a cor, entende? Então tem essa diferença também. Quando é degradação natural de pigmento, independente se ficou cinza ou não, a cor vai clarear, ela vai perdendo cor. A profundidade tende a clarear muito, muito pouco e demorar muito para clarear. Então isso também a gente tem que levar em consideração. Muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe vocês. Vamos para mais um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e abençoada na nossa vida, viu?